Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá uma chuvinha, às vezes passa umas motos aqui na rua, mas espero que esteja todo mundo me ouvindo bem. Bom, então hoje a gente vai falar sobre teorias cognitivas e aprendizagem, como o professor Rogério já falou. Essa é a terceira aula do curso Formação de Professores para a Criação e Uso Didático de Videoaulas. Peço novamente perdão pelo erro no slide. A data tá errada, eu esqueci de alterar, mas não se preocupem que assim que acabar aqui eu já vou alterar lá no Moodle e colocar o certo para vocês. Bom, a gente vai falar hoje sobre as teorias cognitivas da aprendizagem. Pode passar, Luciano, por favor. O Luciano está me ajudando a gente passar uma negação com esse negócio. Mas, enfim, a apresentação. Meu nome é Mariane dos Santos Coelho. Eu estou cursando o terceiro semestre de Pedagogia na Universidade Federal do Ceará. Eu sou voluntária do LabPan CD Maker. Então, como vocês podem notar, eu sou meio nova nessas coisas. Então, qualquer erro, qualquer coisa, vocês me perdoem, que eu vou tentar ajeitar, tá bom? Pode ir, Luciano. Bom, o objetivo da aula de hoje é explicar como as teorias cognitivas da aprendizagem podem influenciar positivamente na aprendizagem, tornando-a mais dinâmica, inovadora e acessível, e mostrar como coisas simples do cotidiano influenciam no nosso aprendizado, como cores, formas de falar e etc. Queria dizer que a gente vai falar sobre os teóricos e tudo mais, e muito deles é voltado à educação infantil, mas a gente vai tentar trazer isso para o nosso curso, que é de produzir videoaulas. Então, eu espero que vocês consigam adquirir bastante conhecimento, apesar da aula ser mais curta. Pode passar, Luciano. Bom, nosso conteúdo, os nossos subtópicos aí, o primeiro é multimídia, hipertexto e hipermídia. Nele a gente vai falar um pouco sobre os conceitos para que vocês consigam diferenciar cada uma delas. Depois a gente vai falar sobre a TAS, que é a teoria da aprendizagem significativa. Depois a gente vai passar brevemente pelo behaviorismo, indo para teorias cognitivas, e aí depois a gente vai falar sobre Richard Meyer, que é o autor da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, que é o nosso principal, a nossa teoria principal de hoje, justamente por conta do nosso curso, do título do nosso curso. Depois a gente vai falar sobre teorias cognitivas e a sua ligação com a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia e a aprendizagem e seus princípios. Pode passar, Luciana. Bom, então começando, a gente vai falar sobre a multimídia, hipermídia e hipertexto. A comunicação multimídia, ela vai tentar facilitar o nosso entendimento. E para isso, ela vai conseguir fazer isso por ser muito parecida com a forma com qual a gente se comunica quando conversa pessoalmente, por exemplo. Então, em uma conversa cara a cara, a gente escuta o que a pessoa está falando, a gente observa os gestos que elas fazem quando falam, as expressões faciais, etc. E a gente integra tudo isso para entender com mais precisão o que a pessoa está querendo nos dizer, o sentimento que ela está transmitindo quando ela fala aquilo. Então, a multimídia, ela vai tentar trazer isso, ela vai tentar unir todas essas formas de comunicação, várias dessas formas de comunicação. Então, é uma comunicação mais completa, digamos assim. Então, a gente pode dizer que a multimídia são os meios de comunicação que vão ser usados para passar uma informação. E alguns desses exemplos são a televisão, cinema, gravadores de vídeo, curso de inglês. A televisão eu usei aqui como exemplo, porque por mais que você possa escolher o canal que você quer assistir, você não pode escolher o conteúdo que aquele canal está passando. Então, suponhamos que você liga a TV e tenha lá um canal passando filme, outro passando jornal e outro passando culinária. Você escolhe assistir culinária, mas você não pode escolher a receita que aquela pessoa está fazendo. Então, é exatamente isso. Tem a multimídia está presente ali, você tem o áudio, você tem a tela, tem os ingredientes, você consegue ver, mas você não consegue escolher o conteúdo que ela está passando, né? Em curso de inglês é a mesma coisa, você até tem uma apostila, tem o áudio do professor, um vídeo, fotos, mas aqui o que vai diferenciar do curso de inglês é que você tem que seguir uma sequência. Você não pode começar da última aula e ir voltando, por exemplo. Você tem que aprender o básico e ir até o final do curso, aprendendo aos poucos. E eu espero que vocês gravem isso do curso de inglês, porque é uma das coisas que vai diferenciar a multimídia da hipermídia. Mas aí antes, a gente vai falar do hipertexto. O hipertexto ele vai estar relacionado com a escrita eletrônica. Então aqui, a forma de escrita e de leitura vai permitir ao leitor abrir mão da linearidade. Vai ter uma organização multilinear. Deixei até uma foto aí para vocês que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, o leitor ele vai ser mais ativo na leitura, justamente por não conter uma sequência já fixa. Eu vou dar uns exemplos de hipertexto para que fique mais fácil de entender.
Um dicionário é um exemplo de hipertexto, enciclopédias, a própria internet. O dicionário, diferente de um livro comum, quando você começa a ler, você começa no começo, vai para o meio, né, passa por todo o processo até chegar no final. No dicionário, não. No dicionário você vai, procura a palavra que você quer, às vezes para saber como escrever a ortografia correta, ou para saber a definição, e pronto. E você fecha e pronto, segue a vida. Já no livro comum, não. Então essa é a diferença. E aí a gente encontra também o hipertexto naqueles famosos links, que quando clicados levam você a outra página, direcionam você. São os famosos hiperlinks, né? Inclusive, eu acho que vocês vão aprender a como colocar isso com o Luciano depois. Enfim, e aí a hipermídia, que é o último desse tópico, são os meios que vai permitir você de acessar todos esses conteúdos, fotos, vídeos e tal, tudo isso simultaneamente. Então, a hipermídia seria a forma de acesso, permitindo uma certa interação entre você e o conteúdo. Você vai poder definir o que quer acessar. O leitor ele vai ser ativo. Ativo, quando eu digo, é que ele vai em busca de conhecimento. Então, a hipermídia ela vai ser uma plataforma que vai integrar vários tipos de mídia, sem que a linearidade seja obrigatória. Então, o usuário ele vai poder navegar pelos dados como ele achar conveniente, sem precisar seguir um caminho propriamente fixo, um caminho já definido, por exemplo. E aqui eu dou uns exemplos também que vai ajudar bastante a diferenciar. Lembra que eu falei antes da televisão? Aqui a gente tem como exemplo a televisão inteligente. São aquelas televisões que permitem acesso a outras plataformas, tipo YouTube, internet, enfim. Se você quer assistir culinária, por exemplo, que é o mesmo exemplo da anterior, da televisão tradicional, aqui você pode escolher a receita. Então você acessa o YouTube, e lá tem várias receitas, você pode escolher o que você quer assistir. A própria internet é um exemplo de hipermídia, porque nela você encontra tantos vídeos como sites, enfim, você encontra tudo, né? E um exemplo que eu vou mostrar hoje de vídeo para vocês são os vídeos interativos. Justamente por isso. A hipermídia, ela é definida por ter um alto nível de interatividade entre quem está utilizando e a plataforma, ou a internet, enfim. E aí eu vou mostrar para vocês, peço que o Luciano coloque aí, um vídeo, que é uma videoaula, ensinando a como criar videoaulas interativas. Essa videoaula foi gravada por mim e pelo Luciano. Pode colocar aí. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Concretizando. Esse é o primeiro vídeo, então eu peço que antes de começar você já deixe o seu like e se inscreva para ajudar o canal a ganhar visibilidade. Então vamos lá. Bom, no vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês a como produzir uma videoaula interativa. Então vamos lá. Bom, o primeiro passo é você definir um assunto, que vai ser o tema da sua videoaula. Bom, o segundo passo é que você tem que tentar visualizar mentalmente mesmo como você quer que o vídeo fique, como você quer que ele seja. O terceiro passo é definir como você pretende filmar. Você vai querer aparecer? Você vai fazer uma captura de tela, gravar a tela? Vão ser slides? Você tem que definir isso. Bom, o próximo passo é fazer um roteiro. Esse vai ser a estrutura do seu texto, como você quer que o vídeo fique, o tempo de duração e, principalmente nessas videoaulas interativas, é a quantidade de vídeos que você vai gravar. Bom, você tem que ter em mente que você vai ter que editar esse vídeo, seja uma edição mais simples, mais básica, ou até uma mais profissional, mas você tem que editar alguma coisa. Sempre aparece alguma coisa que precisa de edição. Então já vai se familiarizando com alguns aplicativos. Bom, então agora a gente vai mostrar um exemplo de uma videoaula interativa. Suponhamos que você quer ensinar matemática, então você vai dar duas opções para os seus alunos: aprender subtração e adição, ou aprender multiplicação e divisão. Então, nota-se que aqui você já tem 3 vídeos para fazer: o vídeo inicial e os outros 2 vídeos ensinando as operações. Suponhamos que nesses 2 últimos vídeos que você gravou ensinando as operações, você coloque um exercício para que os alunos resolvam. E aí, nesse vídeo, para responder, a pessoa vai ter que ver o resultado. Se o resultado bateu, ela clica em um. Se o resultado não bateu, ela clica em outro. Então, com isso, você já teve que gravar novos vídeos. E caso o aluno erre novamente ou acerte, ele vai ter que ser direcionado para novos vídeos também. Então, por isso é muito importante definir no roteiro a quantidade de vídeos que você quer fazer, para você se programar baseado naquilo. Com isso, você vai ter que gravar mais 2 vídeos. Um vídeo parabenizando o aluno, caso ele aperte na opção correta,
E o outro, caso ele tenha errado, mostrando para ele onde ele errou ou até explicando novamente as operações, para que ele possa refazer com um novo exemplo. Bom, então agora a gente vai mostrar como colocar aqueles quadradinhos com novos vídeos que o aluno vai clicar e ser direcionado para outro vídeo. Sempre precisa se lembrar, quando você for colocar essas opções, onde o aluno vai ser direcionado para outro vídeo, você tem que colocar as informações escritas somente na parte superior, porque embaixo o espaço vai ser ocupado por esses vídeos. Bom, depois dessa explicação de como colocar esses vídeos, eu gostaria de lembrar que você pode fazer vídeos interativos de qualquer conteúdo, seja uma videoaula ou não. Vale lembrar também que essa foi uma videoaula básica, mas conforme você vai gravando, vai se familiarizando com esse tipo de vídeo, fica cada vez mais fácil. Oi, gente, então vou mostrar para vocês como colocar aquelas duas opções de vídeos aqui embaixo. Primeiro você tem que estar com todos os vídeos já carregados, tá? No YouTube. Aí você vem aqui em YouTube Studio para carregar. Aqui na esquerda vão ter as opções, você clica em vídeo. Vídeos, né, no caso, tem mais de um. Bom, aqui estão os meus 3 vídeos. Eu vou vir no vídeo principal, que é onde eu quero que apareçam as opções. Clicar nele. E aqui vai aparecer todas as alterações que você pode fazer. Se o seu vídeo não tiver com capa, thumb, miniatura, você pode alterar ela aqui. Se ele já tiver, como é o meu caso, você vai para o próximo. Aqui em tela final, você vai clicar e vai aparecer várias opções que você pode escolher. Como a gente vai dar 2 opções no nosso vídeo de exemplo, então você vai escolher essa aqui. E aí você posiciona da maneira que você quiser. Como eu disse no início dessa videoaula, você coloca escrito aqui em cima e coloca as opções aqui embaixo. Esse é o modelo que eu prefiro, mas você pode fazer também dessa forma, enfim, você escolhe. Bom, aí você vai clicar aqui e você vai escolher um vídeo específico. Como essa é a da esquerda, então eu vou escolher porta esquerda. Vim aqui no outro, mesma coisa. Porta direita. Para vocês entenderem esse negócio de porta, é porque nesse vídeo que eu fiz de teste, a pessoa vai definir o lugar onde ela quer ir, que também é outro exemplo, né? Não precisa ser só de matemática, né? Você pode escolher do que você quiser. Nesse vídeo, a pessoa vai escolher o lugar para onde ela vai. Então, ela tem a opção de abrir a porta esquerda ou a porta direita. Só para mostrar para vocês. E aí, você vai terminar em salvar. Bom, outra coisa que eu não falei é que isso fica nos últimos 20 segundos do vídeo, se você não quiser alterar. Se você quiser, você vai voltar lá. Aqui está o tempo, ó. Começo e término. Você pode alterar, pode colocar para 10 segundos finais, 15 segundos, depende de você, tá bom? Então foi isso, gente. Agora vamos voltar pro vídeo. E é isso. Bom, muito obrigada para você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, porque é muito importante para que esse projeto cresça. E é isso, gente. Até o próximo! Bom, então, vocês viram aí o vídeo. Valeu, Luciano, por estar me ajudando. Esse exemplo desse vídeo, eu coloquei exemplos de matemática, mas vocês podem trazer isso para a área de atuação que vocês quiserem. Esses vídeos interativos, eles ainda não são muito utilizados. Um meio que ainda não foi muito explorado, digamos assim. Então, realmente, não tem muito conteúdo produzido com esse tipo de vídeo, mas vocês podem usar a criatividade mesmo e tentar fazer da forma de vocês. Tá bom? Agora a gente vai seguir com a apresentação. Pode passar, Luciano, por favor. E a gente vai começar a falar da TAS, que é a teoria da aprendizagem significativa. O conceito de aprendizagem significativa ele foi proposto por David Ausubel, que é um psicólogo da educação estadunidense. Ele foi enriquecido por Novak e por Goen. Bob Goen ele foi um professor de uma universidade dos Estados Unidos, já está aposentado, e Joseph Novak foi um professor de biologia em universidade dos Estados Unidos também. Ausubel ele tinha uma visão negativa da escola. Quando a gente entende essa visão negativa que o autor tinha, né, a gente compreende por que eles tentaram facilitar esse processo de aprendizagem. Mas seguindo com a teoria, pode passar aí, Luciano, por favor. Seguindo com a teoria, essa teoria ela vai integrar pensamento, sentimento e ação, buscando construir o conhecimento que vai gerar um desenvolvimento. Então, nessa teoria, a gente vai dividir as atividades em atividades significativas e atividades mecânicas.
As atividades significativas são aquelas que a gente tem certa familiaridade. Então, o conteúdo que a gente está aprendendo tem alguma conexão, algo que a gente já aprendeu anteriormente. Já nas atividades mecânicas, aquilo que a gente aprende, por não ter familiaridade ou conexão nenhuma, o nosso cérebro acaba apagando, o que causa um esquecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que vai ficar bem fácil de compreender a diferença das duas, que eu chamo de exemplo da festa. Suponhamos que você tá, vamos criar um cenário aqui. Você está indo para uma festa, e aí você chega naquela festa, assim que você entra, você começa a procurar pessoas que você conheça, pessoas que você possa conversar sobre um assunto em comum, enfim, você começa a procurar. Suponhamos nesse cenário que você encontrou uma pessoa que você possa conversar, então aquela festa vai fluir, a conversa vai fluir, o lugar vai ficar mais interessante. Então você não vai querer ir embora. Então esse cenário seria uma aprendizagem significativa, porque você encontrou uma pessoa, você encontrou familiaridade, então você vai querer ficar ali. Suponhamos, seguindo o mesmo cenário, que você não encontre ninguém para conversar, não encontre ninguém que você possa fazer amizade, que você já conheça antes. Enfim, então você vai se sentir meio deslocado, vai ficar no cantinho e tudo mais. Então, nesse cenário, você vai querer ir embora dali, porque você não conhece ninguém, enfim. Então, essa aprendizagem seria mecânica. Você vai querer ir embora o mais rápido possível. Então, tem aquela história também do nosso cérebro apagar quando a gente vai dormir, tudo que ele acha que não é importante. Então, essa aprendizagem mecânica seria o que o cérebro entende como não importante. Seria o que é deletado. Entendeu? Então, o professor perguntou o que é aprendizagem significativa e o que é aprendizagem mecânica. É exatamente isso. Uma é a que encontra conexão e a outra é que a gente não encontra conexão. Nosso cérebro não encontra conexão, então a gente acaba esquecendo, eventualmente. Então, essa teoria, ela não vai apresentar um conceito pronto para os alunos, mas ela vai buscar chegar nesse conceito junto com os alunos. Certo? Então, dando continuidade, com isso fica nítido, porque o que a gente vai ensinar, eu digo como futura professora, com os professores aqui presentes, ou até a galera que realmente quer produzir videoaulas ou falar de outros assuntos, o que você vai ensinar tem que ter relação com a realidade vivida pelos seus alunos, pelo seu público-alvo. Tem que ter uma relação com o conhecimento que eles já possuem, com a bagagem que eles trazem. Então, uma das soluções para criar uma conexão com os alunos, com o que vai ser explicado, é conversar anteriormente do assunto, permitindo que haja um alinhamento melhor entre as percepções de cada um, às vezes até tornar os exemplos mais acessíveis, a forma de falar parecida. Então, só para finalizar, eu encontrei uma frase de Ausubel, a frase não está aí no slide, mas eu queria citar aqui para vocês. Ele diz assim: só vale a pena a aprendizagem para a criança quando ela consegue ampliar e reconfigurar aquilo que ela recebe. Então, a gente vê que para ele, em uma aprendizagem significativa, a criança ela vai conseguir ampliar e reconfigurar o conhecimento. Percebam que é ampliar e reconfigurar, não é decorar, não é reproduzir, tá bom? E aí a gente pode ir para o próximo tópico, que é falando do behaviorismo. O behaviorismo, ele teve início em meados do século XX e ele engloba as teorias comportamentais, que se ramificou gerando dois temas principais, o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. Pode passar, Luciana, por favor. O behaviorismo metodológico, ele foi proposto por John Watson em 1913, que buscava estudar os comportamentos reflexos, como bocejos, espirros, coisas que a gente não tem controle, que é involuntário. E aí ele deixou de lado os pensamentos e as ações. E aí isso vai ser um dos aspectos que mais vai diferenciar os dois, o behaviorismo metodológico do radical. O behaviorismo radical, de 1945, ele buscava estudar os comportamentos operantes e os pensamentos e as emoções. Então, o behaviorismo radical ele foi proposto por Frederick Skinner. Mas voltando a falar do behaviorismo metodológico, ele gerou o condicionamento reflexo, onde um estímulo vai gerar uma resposta. Já o behaviorismo radical não vai ter estímulo. O que vai operar é o organismo através de um comportamento. Esse comportamento vai gerar uma consequência. Daí ele diz que se essa consequência for boa, as chances do mesmo comportamento se repetir aumentam. Eu vou dar um exemplo para vocês também para ficar mais fácil de entender isso. Suponhamos que você esteja lá num grupo de amigos e você conte uma piada. Se a resposta a essa piada for boa, se a galera der risada, se a galera concordar com você, o estímulo é bom. Então, você vai querer repetir aquilo, reproduzir aquela piada para outras pessoas, às vezes para a família, enfim. Se a resposta àquele comportamento, que é no caso de contar a piada, for ruim, se a galera criticar, se ninguém der risada, você não vai querer contar aquela piada novamente, porque você não vai querer passar por isso de novo, né? Então, essa seria a diferença
do behaviorismo. O behaviorismo radical, ele diz que se a consequência for boa, as chances do mesmo comportamento se repetir vão aumentar. E aí, continuando a falar de Skinner, Skinner ele não era contra o uso de reforçadores como créditos ou notas, mas esses reforçadores são considerados artificiais. Mas, na opinião dele, esses reforçadores artificiais, eles devem ser substituídos aos poucos por reforçadores naturais, sempre valorizando a prática da autoavaliação. Então, o bom mesmo é a criança querer aprender, ou a pessoa querer aprender, para o próprio conhecimento dela, para que ela evolua, certo? Não por causa de uma nota. E aí, continuando em relação ao que Skinner pensa, em relação ao castigo, ele era contra, ele achava que isso podia gerar um olhar negativo da criança para com a escola. E aí, pode passar, Luciano, por favor. Então, alguns princípios para um bom planejamento pedagógico é o primeiro, diagnosticar. Diagnosticar aqui no sentido de avaliar, tá? Avaliar os conhecimentos prévios dos alunos para entender o que eles já sabem sobre os conteúdos que serão abordados e o que eles precisam aprender. É aquela história de ver se o aluno ele já tem uma base daquele conhecimento para você ensinar uma coisa mais aprofundada. Objetivos. Ter objetivos de ensino-aprendizagem bem definidos e disponibilizar aos alunos que aprendizagens serão essas, gerando expectativa e aumentando o foco. Gradualismo. É necessário planejar para que, ao começar a percorrer o caminho da aprendizagem, o caminho comece por conteúdos mais simples e vai indo aos poucos para os conteúdos mais difíceis. Lembra do curso de inglês, gente? É a mesma coisa. O curso de inglês tem que seguir uma certa risca, uma certa sequência. E aqui o gradualismo diz exatamente isso. Aí, eu acho que tu pode passar, Luciana. Avaliação processual. Manter as avaliações atualizadas frequentemente, para que os alunos que ainda não aprenderam o conteúdo de um nível mais simples não passem para o mais difícil sem ter aprendido o necessário. É a mesma ideia, gente. Segue a mesma linha de pensamento. Aí, próximo, adequação de materiais. Os materiais didáticos devem estar sempre sendo revisados e atualizados. E, se necessário, devem ser refeitos. Isso, gente, é muito importante falar, principalmente no conteúdo de videoaula. Por quê? Se você produz, por exemplo, uma videoaula de um aplicativo, ensinando a utilizar aquele aplicativo, e daqui a um ano esse aplicativo seja atualizado e mude as configurações, mude a posição das coisas, a sua videoaula já não vai estar mais valendo. Porque a não ser que a galera ainda continue usando a versão anterior, que não é muito comum, até porque depois de um tempo não pode mais utilizar. Então, é necessário atualizar, é necessário refazer. Então, isso é muito importante de ficar atento. Tá? Aí, próximo, autoavaliação. Permitir sempre um lugar para autoavaliação, para que os alunos consigam analisar seus pontos fortes e fracos. E autogoverno. O aluno deve aprender a gerenciar o seu próprio processo de aprendizagem. Isso já é muito comum também na era que a gente vive. O aluno, ele mesmo define o que ele quer aprender, principalmente por conta da facilidade de acesso, né, aos conhecimentos. Daí, tu pode passar, Luciano, por favor. Bom, e aí você tenta entender onde entra a parte cognitiva nessa história toda. Qual a ligação do behaviorismo com o cognitivismo? E é por isso que a gente tem que falar de Edward Thoman. Ele é o último dessa categoria do behaviorismo. Ele olhou para o que o Skinner fez, ele falou assim, não, mas está faltando alguma coisa. E aí, nessa época, que era por volta de 1960, estava emergindo a psicologia cognitiva. Então, ele pensou, entre um estímulo e a resposta ao estímulo, tem a mente processando isso tudo. E aí, ele incluiu a mente, que é o raciocínio, e criou o behaviorismo cognitivo, que acrescentou a cognição na lista de coisas que o behaviorismo ele já estava estudando. E aí, então, que vão entrar as teorias cognitivas. Pode passar, Luciano. Teoria cognitiva. A teoria cognitiva ela surgiu nos Estados Unidos entre os anos de 1950 e 1960, mas ela surgiu com o intuito de criticar o comportamentalismo, que sujeitava a aprendizagem ao comportamento de indivíduos que era obtido através do estímulo. Era o que eu estava falando antes. E aí a gente pode definir a cognição como um conjunto de aptidões aqui no sentido de habilidades, tá? Mentais, que são necessárias para a construção de conhecimento. Vou dar alguns exemplos dessas habilidades. Raciocínio, linguagem, memória, abstração, enfim. E tudo isso se inicia na infância e tem uma ligação direta com a aprendizagem. Daí agora a gente vai falar um pouco sobre os teóricos cognitivistas que eu separei, que são importantes. Pode passar aí, Luciano, por favor. A gente vai falar bem brevemente sobre eles, porque não é o foco da aula de hoje, mas Jean Piaget, ele baseava o desenvolvimento cognitivo nas fases, né, os estágios de desenvolvimento da criança. E aí, nesses estágios, a estrutura cognitiva ela vai sendo construída de forma sequencial.
onde uma nova estrutura vai ser mais complicada do que a anterior. Então, aqui, a inteligência ela vai ser vista como um resultado do equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Então, ao atingir um equilíbrio, a criança é capaz de concluir um estágio e, consequentemente, passar para outro. Perceba que a criança só passa para outro estágio quando ela atinge o equilíbrio. E é exatamente isso. Não tem como ela passar para um estágio mais complicado sem ter tido aquela base de antes. Vocês lembram do que eu falei no início disso? De ter um conteúdo mais simples para depois passar para o mais difícil? Então, é isso. Aí o próximo, Luciano. Henry Vallon. Vallon entende o desenvolvimento cognitivo como um processo social e interacionista. Eu vou fazer aqui, se a gente estivesse agora na internet, seria um hiperlink. Mas eu vou falar rapidinho só o que é interacionista. Interacionista diz que o conhecimento é resultado da combinação entre fatores objetivos e subjetivos, que fazem parte do cotidiano de cada um. Só para vocês entenderem um pouco a palavra, caso alguém não saiba, para que a gente consiga compreender. Então, Vallon ele falou que tudo isso era através de um processo social interacionista. Então, para ele, o meio social e a linguagem vão assumir um papel indispensável. Vallon ele também dividiu o desenvolvimento em fases, mas ele procurava entendê-lo através da biologia, da vida social, afetiva e intelectual. Peraí, que eu tô olhando aqui as perguntas, gente, só um instante. Eu posso ler no final, gente, que eu vi que tem 3 aqui? Ou vocês querem que eu responda agora? Eu posso ler no final ou... Certo. Bom, então, Vallon ele também divide o desenvolvimento em fases, mas ele procurava entendê-lo através da biologia, da vida social, afetiva e intelectual. Então, para ele, o desenvolvimento vai ocorrer por meio de uma construção progressiva, em que às vezes a afetividade vai predominar e às vezes a cognição vai predominar. Daí tu pode passar, Luciano, por favor. Levi-Vigor. Bom, ele considerava que o desenvolvimento do indivíduo e o processo de aprendizagem era resultado de uma interação com o meio, através de um processo sócio-histórico construído pela sociedade no coletivo, e mediado pela cultura. Então, como consequência dessas trocas e interações, o cérebro vai conseguir criar novos conhecimentos. Logo, o indivíduo vai ficando mais evoluído. Então, assim, gente, se faz necessário a gente compreender como que o sujeito interfere no processo de construção de conhecimento, aqui tanto no dele como no do outro, por conta da interação com o meio, e que apesar de haver diferença nas teorias, eles procuraram entender como a aprendizagem ocorria e como a gente pode influenciar positivamente nesse processo. E aí que entram os recursos de multimídia, como uma forma de ajudar nesse processo. Daí vocês percebam que eu disse ajudar e não substituir, porque tem muita gente que vê essas tecnologias digitais, né, como uma forma de substituir o professor, substituir a escola, e não, gente. Se forem utilizados corretamente, eles podem facilitar nesse processo, podem ajudar. E aí eu vou para o próximo tópico, que é... Pode passar, você, por favor. Que é prazer Richard Meyer. Richard Meyer, ele é o autor da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia. Mas a gente vai falar sobre ele antes de entrar na própria teoria. Então, ele é um psicólogo educacional, nascido em 1947 nos Estados Unidos. Tem uma vasta quantidade de obras com relação à educação, tecnologia, cognição e aprendizagem. Aí eu deixei 3 obras para vocês verem como exemplo e uma fotinha dele. A gente vai falar mais sobre essa primeira obra aí, que é a aprendizagem multimídia. Pode passar, Luciano, por favor. Ela foi publicada pela primeira vez em 9 de abril de 2001. Nesse livro, o autor ele não vai ver os recursos de multimídia como um meio para trabalhar os conteúdos, mas sim como um material. Aí eu digo material de sentido de instrumento. Como um instrumento que vai englobar as palavras, aí aqui eu faço mais um parêntese, palavras sendo faladas ou escritas, e as informações gráficas. Informações gráficas podem ser figuras, imagens, mapas, enfim. Então, Meyer ele considerava que os meios não possuem uma ação direta na aprendizagem. Então, ele não vai buscar os meios, ele vai desenvolver recursos para que o conteúdo a ser abordado possa ser aperfeiçoado. Esses recursos que vão facilitar no processo são justamente os recursos da multimídia. E aí você pensa, vamos entrar na multimídia agora. Calma, gente. Antes da gente ir para a teoria principal, a gente vai ter que passar pela teoria da carga cognitiva. Pode passar aí, Luciano, por favor? A teoria da carga cognitiva ela foi proposta por John Sweller, que diz que é impossível o ser humano conseguir assimilar mais informações do que a capacidade mental que ele possui. Pode passar aí de novo, por favor.
Então, ele vai buscar reduzir ao máximo os recursos mentais que são desnecessários, para que o foco esteja realmente na aprendizagem. Aí eu deixei no slide duas fotos de duas luzes. Uma foto que tem só o ABC, que a gente vai supor que é o que a pessoa vai aprender no dia, seja adulto ou criança. E do outro lado tem uma lousa com um ABC, que é o que vai aprender no dia, mas um montão de recursos desnecessários. E aí, gente, isso não precisa ser o exemplo. Eu dei um exemplo da lousa, mas isso também serve para as videoaulas. E uma videoaula que você vai assistir, se o professor está fazendo uma conta de matemática, por exemplo. Aquela videoaula que o professor coloca a mão e ele vai fazendo a conta e você vai acompanhando. E quando ele está fazendo a conta lá, no centro da tela, em volta dele tem um montão de outras contas de matemática que não tem nada a ver com aquele conteúdo, aquilo ali vai atrapalhar ou vai ajudar no processo de aprendizagem? Obviamente vai atrapalhar, porque o aluno vai olhar para aquilo e vai falar assim, aquilo tem a ver com a conta que eu estou fazendo? Ele vai tentar buscar uma conexão, ele não vai encontrar, porque não tem a ver. Então, essa teoria, ela fala justamente isso, de reduzir esses recursos mentais desnecessários, visuais desnecessários, para que a aprendizagem seja melhor. Então, seguindo os princípios da TCA, é possível preparar ambientes mais eficientes que vão contribuir para um melhor aprendizado. E aí, nessa busca por um ambiente cada vez... Pode passar, Luciano, por favor. Esqueci de avisar. Então, nessa busca por um ambiente cada vez mais preparado para um aprendizado eficiente, um processo de aprendizagem eficiente, a TCA vai se unir ao uso de materiais de hipermídia, sendo possível produzir materiais mais adequados que vão estimular o aprendizado, tornando mais autêntico, mais dinâmico e até adequado para a nossa atual sociedade, né? E aqui também entra o uso correto de cores, de imagens, palavras, gráficos, enfim. Na turma passada, uma pessoa me perguntou assim, eu falei das cores, né? Uma pessoa me perguntou, ela falou que tinha ido em uma palestra em que o palestrante falou que seria melhor utilizar o material todo em preto e branco, colocar só palavras-chave ou coisas do tipo. E aí eu falei sobre o uso de cores e ela ficou meio na dúvida, então pode ser a dúvida de alguém, por isso que eu tô falando. Ela me perguntou, o que eu devo fazer? Devo deixar preto e branco ou devo usar as cores? Devo deixar colorido? Então, o que eu falo para vocês é, prestem atenção no público-alvo de vocês, na faixa etária do público-alvo de vocês. Uma apresentação toda preto e branco, só com algumas palavras, para uma criança, vai ser a coisa mais entediante do mundo. Então, assim, se o seu público-alvo for infantil, às vezes utilizar personagens daquela idade, daquela faixa etária que eles gostam, utilizar cores, vai chamar mais atenção. Se você estiver fazendo uma palestra para vários adultos, professores, ou pessoas mais velhas, ou sei lá, alguma coisa do tipo, utilizar personagens coloridos e um montão de cor, um arco-íris, coisas do tipo, não vai combinar. Então, isso é o que eu falo. Sempre percebam qual é o público-alvo de vocês e qual é a intenção daquele público-alvo, para que vocês possam fazer uma videoaula bem legal e bem adequada, né, para aquele público. Daí tu pode passar, certo? Então, a teoria a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, através dela, Meir vai defender que o princípio multimídia ele pode contribuir para uma aprendizagem mais profunda quando há um bom planejamento. E aí, o bom planejamento depende unicamente do professor, né? O professor a pessoa que vai apresentar aquilo, palestrante, enfim. Então, aqui entram jogos, exemplo do Luciano de ontem, ele colocou um jogo super legal para que vocês fizessem lá. É um ótimo exemplo. Vídeos educativos, aplicativos educativos. Então, tudo isso tem que estar no planejamento para deixar a aprendizagem mais dinâmica, mais legal. Pode passar, por favor. Então, para mim, vão haver duas formas de produzir esses recursos de multimídia, sendo a primeira centrada na tecnologia e a segunda centrada nos aprendizes. Aprendizes são os alunos, tá? Então, na centrada na tecnologia, os alunos eles vão ter a necessidade de se adaptar às tecnologias. Já na centrada nos aprendizes, as tecnologias é que vão se adaptar às necessidades dos alunos, visando sempre favorecer o processo de aprendizagem. Daí tu pode passar aí, por favor. Então, Richard, né, Meir, ele vai resumir a cognição humana em dois pontos: o canal duplo e o canal cognitivo. Isso vai parecer muito complicado de entender agora, mas eu peço que vocês não se prendam, que mais para frente vai ter um esqueminha que vai ficar bem fácil de entender. Então, o canal duplo, eu só vou falar a definição agora mesmo, mas mais para frente vai ter um esqueminha. O canal duplo, ele vai indicar a existência de dois esquemas que processam as informações, que são o visual pictórico e o verbal auditivo. E o segundo, que é o da capacidade cognitiva, vai nos indicar que a quantidade de informação que passa por cada canal é limitada. Pode passar, Luciana, por favor.
Então, para ter um resultado positivo, um processamento cognitivo bom, aprender significa lembrar. E assim construir uma linha de raciocínio que o permita entender o conteúdo. Entender e ser capaz de explicar para outra pessoa, entender e ser capaz de dar exemplos, principalmente de solucionar problemas. E aí eu vou dar um exemplo aqui do motor. Eu sou cheia dos exemplos, gente, mas é para facilitar de vocês entenderem o negócio. Então, o exemplo do motor. Suponhamos que você tenha feito um curso falando sobre motor de carro. E aí, daqui a uns meses, o motor do seu carro quebra. Eu nem sei como funciona motor de carro, mas o exemplo faz sentido, gente. Calma aí. E aí, você tenta arrumar o motor do seu carro. Se der certo, se você conseguir arrumar o motor do seu carro, quer dizer que aquele curso foi bom, que você adquiriu uma aprendizagem. Mas imaginemos que você consiga arrumar o motor do seu carro e você ainda consiga potencializar aquele motor. Então, isso quer dizer que a aprendizagem foi ótima, porque você não só solucionou o problema, mas você melhorou aquilo que você solucionou. Então, essa aprendizagem seria significativa. Daí, tu pode passar, Luciano. Então, Meia diz que para que essa aprendizagem seja de multimídia, a interação com o conteúdo a ser explicado tem que passar por 5 processos. Sendo ele, primeiro, onde selecionando as palavras relevantes se obtém um processamento na memória de trabalho verbal, a que seria mais como adequar o linguajar, né? Segundo, onde selecionando imagens consideradas importantes para o processamento de memória de trabalho visual, a que seriam escolher imagens que auxiliam na compreensão daquilo que você está tentando explicar. Terceiro, organizar as palavras de forma razoável em um modelo mental verbal. Quarto, organizar imagens de forma razoável em um modelo mental visual. Quinto, integrar as representações verbais e visuais entre si e entre o conhecimento prévio. Bom, segundo Meyer, a aprendizagem de multimídia... pode passar, Luciano, por favor. Bom, então, segundo Meyer, a aprendizagem de multimídia ela vai se dar por meio de animação e de narração, que vão ser processadas em 3 memórias: a sensorial, a de trabalho e a de longo tempo. Então, dessa forma, as informações elas vão ser captadas pela memória sensorial, que seriam nossos olhos e ouvidos. Depois elas vão ser processadas e selecionadas no canal auditivo. Daí, já na memória de curto prazo, vai haver uma organização entre essas palavras e imagens, que vão formar os modelos pictorial e verbal, ocorrendo no final a integração dessas informações, que com o conhecimento prévio vai construir uma memória de longo tempo. Passa aí, Luciana, por favor. Então, aqui a gente vê novamente a importância do conhecimento prévio. Bom, gente, esse aí é o esqueminha que eu falei para vocês. Na apresentação multimédia, seriam as palavras e imagens quando você está olhando, que vai ser captadas pela memória sensorial, que são os olhos e os ouvidos. Depois vão ser selecionadas, formando sons e imagens, isso na nossa memória de curto prazo, que ao ser organizadas vão gerar o modelo verbal e o modelo pictórico, que vão ser integrados com o conhecimento prévio, gerando uma memória de longo tempo. Esse aí foi o esqueminha que eu tinha falado para você. Pode passar, Luciana. Gente, esses slides vão estar tudo disponibilizados depois, caso alguém queira copiar, tá bom? Então, as informações que estão na memória de longo prazo, elas vão interferir nas nossas percepções de mundo. Cada uma delas vai compor a lente com que a gente enxerga e lida com o mundo. Então, a gente vê novamente a importância do conhecimento prévio. E aí a gente vai já para o último tópico, que é a aprendizagem e seus princípios. Então, a partir disso tudo que a gente falou, Meyer ele propôs os vários princípios da aprendizagem. Eu separei alguns, mas tem outros também. Bom, o primeiro é princípio multimídia. Diz que é melhor aprendizado quando a combinação de palavras e imagens. Em todos eles eu deixei uma fotinha do lado que fica mais fácil de compreender. Segundo, o princípio da proximidade espacial, que é quando as palavras e as imagens estão próximas, né, conectadas. Daí eu deixei aqui um exemplo. Está escrito um carro e tem a foto de um carro. Depois está escrito 2 carros e tem 2 fotos de carro. E assim sucessivamente. Aí o próximo, o princípio da proximidade temporal, que é quando as palavras e imagens são apresentadas de forma simultâneas e não sucessivas. Deixa eu passar. Princípio das diferenças individuais, que diz que estudantes que mais conhecem de um determinado assunto terão mais facilidade para organizar e processar tal conhecimento. E aí eu dei um exemplo que eu acho que está tão pequenininho que eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas é um bonequinho com uma fotinha de carro na camisa e a lousa tá, a lição no caso do dia seria descrever um carro. Então a gente supõe que esse aluno, ele ande de carro, o pai dele tem um carro
Ele anda de carro desde que ele se entende por gente. E ele vai conseguir descrever um carro com detalhes, de uma maneira muito melhor do que, às vezes, uma criança que nunca entrou em um carro, que sempre viu um carro apenas na rua, passando rápido, de longe. Então, a gente tem que entender que há essa diferença, há esse princípio das diferenças individuais, há essa singularidade de cada aluno. E aí, o próximo, que é o princípio da coerência, que é quando imagens ou sons que não têm a ver com o conteúdo são excluídos. Eu falei anteriormente disso já, mas como era de e-mail, eu coloquei de novo. Daí tem a foto de um carrinho, tem várias outras imagens que não tem nada a ver, que são excluídas. O princípio da redundância, que diz que a repetição excessiva de informações provoca uma sobrecarga negativa. E o princípio da modalidade, quando utiliza animação e narração em vez de texto escrito. Desculpa, gente, entraram aqui. Em vez de texto escrito. E aí ele fala que é melhor quando a narração é com voz humana, seria o princípio da voz, do que com uma voz de uma máquina, por exemplo. Porque com a voz humana você encontra uma melhor semelhança, uma familiaridade. Pode passar, Luciana. E aí, após esses princípios, eu gostaria de mostrar mais dois que eu considero importantes, que é o princípio da segmentação, quando o recurso vai ser disponibilizado em unidades nas quais o aluno pode definir o ritmo. Então, aqui a gente vai seguir aquela ideia de que cada pessoa tem um tempo diferente para aprender sobre um determinado assunto. Então, respeitar esse tempo é extremamente importante. E o último, que é o princípio do pré-treinamento, diz que as pessoas aprendem melhor quando já têm um conhecimento prévio do conteúdo antes de entrar em detalhes. Pode passar, Luciano. Daí, gente, eu vou entrar na conclusão e vou falar a atividade. Enquanto a Dani explica a atividade, eu vou lendo as perguntas para responder, tá bom? Então, a conclusão. Com esse trabalho, a gente vê que Meyer, ele viu a TCM, né, a Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia, como um instrumento que pode potencializar e facilitar o processo de aprendizagem e de interação com a tecnologia. Então, dessa forma, o educador ele pode, ao utilizar, claro, corretamente desses recursos, proporcionar aos alunos um aprendizado mais diversificado, mais dinâmico, enriquecedor, gerando uma nova linguagem para uma nova sociedade. Que a gente sabe que é necessário, porque não adianta a gente querer utilizar os mesmos métodos de ensino-aprendizagem que utilizavam, sei lá, 50 anos atrás. Na nossa sociedade atual não vai funcionar. Pode passar, Luciano. E aí, a atividade de hoje, a gente pede que vocês gravem um vídeo curto contando um pouco sobre você. Depois, tente utilizar alguns aplicativos de edição para editar o seu vídeo, se for necessário. Daí, a Dani vai mostrar para vocês dois aplicativos que ela separou, que ela considera importante, que ela considera fácil de acesso, importantes para vocês, se vocês quiserem editar esse vídeo. Enquanto ela fala isso, eu vou lendo as perguntas aqui para responder, tá, gente? Pode mostrar aí, Dani, por favor? Aí tá a bibliografia, gente. Okay. Então, pessoal, eu separei dois aplicativos para celular. Eles funcionam tanto para Android quanto para o iOS, né, do iPhone. E eles são aplicativos mais simples de edição, mas que têm algumas ferramentas bem interessantes e vocês podem ter algum interesse em utilizar eles nessa atividade. Esse é o Filmora Go e o outro aplicativo é o KineMaster. Os dois aplicativos são gratuitos e eu vou mandar depois lá no grupo dois vídeos tutoriais mostrando algumas funções e como utilizar esses aplicativos. Nessa atividade não vai ser obrigatória a utilização desses programas de edição, mas caso você já tenha interesse em explorar um pouco eles, vocês podem fazer isso e já aplicar nessa atividade. Mas na próxima semana, que é quando a gente vai realmente explorar mais essa questão da edição, que a gente vai ver de forma um pouco mais aprofundada. Então, aí fica mais como uma sugestão mesmo para essa atividade. Bom. E caso vocês também tenham alguma pergunta, vocês podem fazer lá pelo grupo. E não necessariamente vocês precisam se limitar a esses aplicativos. Caso vocês encontrem na loja de aplicativos algum outro que vocês tenham interesse, vocês podem testar, porque você vai ver lá que tem muitas opções de aplicativos de edição de vídeo. E vários deles são gratuitos. Bom, então eu vou tentar responder aqui algumas perguntas. O Rafael falou assim, Rafael Chá. Mariane,
Estou lendo um livro da docência de ensino superior. O autor enfatiza que a aprendizagem é gradual, onde o aluno é o protagonista e o professor tem que atuar como facilitador, motivador e mediador na aprendizagem. Diante disso, eu gostaria de saber se é possível atingir a aprendizagem significativa em disciplinas remotas, considerando que disciplinas técnicas são ministradas por vários professores, e nem sempre existe contato entre as partes para buscar a interdisciplinaridade. A estratégia seria unir todos os professores com o mesmo objetivo? Olha, eu acho que sim. Eu acho que os professores eles têm que atuar junto, em conjunto, principalmente no atual contexto que a gente está vivendo, para facilitar e para tornar a aprendizagem dos alunos significativa. Então, eu acho que é possível, mesmo que seja remota, a aprendizagem ser significativa. A gente vê isso, inclusive, em várias videoaulas. No YouTube tem várias videoaulas em que você consegue entender diversos conteúdos, em que o professor explica super bem, em que o professor explica de forma que caiba na realidade do aluno. Então, mesmo remotamente, se há um bom planejamento, eu acho que o professor consegue sim fazer a atividade ser significativa. E é claro que também tem o aluno, né, o interesse do aluno, assim como tanto na presencial como na remota. Apesar de eu não achar que a remota substitua a presencial, em casos como esse, sim, a internet ela pode facilitar muito nesse processo. Daí o próximo é como o pensamento de Vygotsky se articula na TAS e behaviorismo. Se há tal coisa, estou lendo em pedagogia. Eu também estou começando na pedagogia, mas eu vou tentar responder. Eu estou no terceiro semestre só. Eu vou tentar responder, mas depois eu vou pesquisar melhor e eu peço até o Wellington que você coloque no fórum essa pergunta, que eu posso explicar melhor. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Porque agora começou uma chuva aqui. Então, Vygotsky, ele fala da interação social, né? Da interação com o meio e tudo mais. E eu acho que a gente utilizar esses meios de multimídia pode facilitar muito nesse processo, porque a interação com o meio é a interação com tudo, é a interação das pessoas, é o que a gente assiste, é o que a gente escolhe aprender, é tudo isso. Então, o pensamento de Vygotsky, você me perguntou como se ele se articula com a TAS e o behaviorismo. Vygotsky, ele foi um teórico cognitivista, né? Então, o behaviorismo, ele meio que abriu as portas para a cognição, a teoria cognitiva, como eu disse no começo da aula. Então, eu não entendi muito bem essa pergunta, como o pensamento de Vygotsky se articula com a TAS e o behaviorismo. Eu acho que é justamente isso, essa interação com o meio. O behaviorismo, ele estudou várias coisas, a cognição, os pensamentos e emoções, então tudo isso eu acho que está conectado, tudo isso está conectado para tentar facilitar o processo de aprendizagem do aluno, tá bom? Se eu não conseguir te responder, tu coloca lá no fórum que eu vou tentar entender melhor. Mariane, depois você pode disponibilizar modelos de autoavaliação? Quais questões seriam existenciais? Posso colocá-la assim. Posso pesquisar uns artigos bem legais e colocar lá, tá bom? Atílio Luiz, que me perguntou isso. Nirleite Coelho. A apresentação de videoaula depende do seu público-alvo. Associo você a dar uma palestra e sua condução, a sua fala. A forma de expressar depende do seu público-alvo. É esse mesmo raciocínio? Sim, sim. A sua forma de se expressar, por exemplo, os exemplos que você dá, aqui eu tentei trazer exemplos bem comuns, que caibam à nossa realidade. Mas a nossa realidade é bem diferente da realidade de crianças, por exemplo. Então, quando você vai dar uma palestra para crianças, você tem que se adequar à realidade que as crianças vivem. Então, se você utilizar palavras difíceis de entender, palavras às vezes. Como é que é, gente? Se você utilizar alguns conceitos propriamente definidos, a criança ela não vai entender nada. Então, você tem que se adequar sempre ao seu público-alvo. E isso é tanto para aula como para videoaulas. Então, o próprio YouTube, eu acho que ele disponibiliza de você conseguir acessar o seu público-alvo, as regiões. Então, é muito importante mesmo isso que você colocou, Nirleide, de sempre olhar quem é o seu público-alvo para associar, adequar a sua palestra, aquilo que você vai ensinar de acordo com o seu público-alvo. Fernando Souza. A diferença entre entender, compreender e aprender? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que para uma aprendizagem ser significativa, você entende conteúdo, você aprende conteúdo, e aí, entendendo aquele conteúdo, você consegue compreender diversas outras coisas. Então, se você assiste uma aula de matemática básica, você entende aquele conteúdo e aí você compreende em como chegar à matemática mais difícil, digamos assim.
a uma matemática mais avançada. Então, eu acho que é isso. Mas se você quiser um conceito, eu posso procurar depois, Fernando. Você pode colocar isso no fórum, por favor? A Andressa perguntou: o KineMaster pode compartilhar? Aí eu não sei, a Dani que pesquisou. Dani, tu sabe isso, Dani? É o compartilhar o link que ela estava falando? Não entendi. Eu não sei, ela só perguntou: o KineMaster pode compartilhar? Se puder esclarecer um pouco mais a pergunta. Bom, enquanto isso, ela só colocou isso: o KineMaster pode compartilhar. Eu acho que ela não conseguiu entender o aplicativo. A gente vai colocar, gente, o link de todos eles. O Luciano até já colocou aqui, mas a gente vai colocar lá no WhatsApp o link de todos eles com uma videoaula já, ensinando a utilizar cada um. Uma videoaula que a Dani encontrou no YouTube. Então, não se preocupem muito com isso de editar e tudo mais, que a gente vai dar um auxílio para vocês, tá bom? A performance dos dois editores é igual ou a diferença? Dani, a performance dos dois editores é igual Eu ou a comentei diferença? nos comentários, mas eles basicamente possuem as ferramentas mais básicas de edição, os dois, que é juntar diferentes arquivos de vídeo, fazer cortes, adicionar texto, adicionar áudio, tem alguns efeitos mesmo de imagem, de som e de transição. São coisas bem básicas, mas que geralmente você usa numa edição de vídeo. E também é importante perceber que geralmente aplicativos para celular de edição, eles são mais limitados que um programa mesmo dedicado para um computador. Então, eles são mesmo mais voltados para vídeos mais curtos, mais simples e, por exemplo, geralmente para pessoas que querem fazer vídeos para redes sociais ou vídeos curtos mesmo para o YouTube. Então, por isso que a gente também está sugerindo isso mais agora no início, porque por essa simplicidade maior, para permitir um contato aí inicial com essa questão da edição. E eu venho ressaltar também, gente, que esse vídeo que eu pedi para vocês é um vídeo curto, então ele provavelmente não vai precisar de muita edição. Mas caso vocês queiram colocar algumas fotos, colocar um vídeo no meio, mostrando algum momento que vocês queiram relatar ou coisa do tipo, aí vocês editam. Mas assim, a gente deu esses dois exemplos, mas não se prendam a eles, vocês podem utilizar outros. Eu mesma, particularmente, eu utilizo outro porque eu sou péssima nesse negócio de edição. Então eu utilizo outro que é mais fácil no meu celular. Mas ele não é tão bom quanto esses que a Dani colocou aí. Diego Rabelo perguntou: esses aplicativos são apenas para smartphone? O Luciano já respondeu que sim. Depois, Diego, vai ter uma aula em que a Dani vai dar, se eu não me engano? Eu acho que é a Dani, mas vai ter uma aula que vai explicar sobre alguns aplicativos para computador. Mas aí é mais para frente. Essa atividade mesmo, ela é inicial, é só para que vocês comecem a gravar vocês mesmos, só para ter um conhecimento prévio do que é produzir um vídeo, tá bom? Mais alguma coisa, gente, que eu tenho que responder? Acho que tá ok, Manu. Né? Mas acho que tá ok. Mariane, professor. Desculpa. Desculpa. Gente, ele Né? sempre faz isso. Releve. Eu confundo. Desculpe, tá? Mariane. E agora é com vocês as atividades para eles, né? Tá bom? Gente, eu estou à disposição, o Luciano também, a Dani, a equipe toda, na verdade, está à disposição para ajudar vocês. Então, se vocês tiverem dificuldade em editar, em gravar, falem com a gente. Eu já deixo de antemão para que vocês olhem também onde vocês pretendem postar. Se vocês forem postar no WhatsApp ou coisa do tipo, gravem na vertical, né? Se vocês forem postar no YouTube, gravem na horizontal. É muito importante também falar disso, tá bom? José César, pode repetir a atividade? Então, a atividade é para que vocês gravem um pequeno vídeo, pode ser pequeno mesmo, contando um pouco sobre vocês. Pode falar do conteúdo acadêmico ou da vida mesmo. Vocês escolhem, é só para gravar um pequeno vídeo contando um pouco sobre vocês. Se precisar de edição, a Dani mostrou aí os dois aplicativos, mas se não precisar, pode mandar sem editar mesmo, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Só complementando também, Mariane, em relação a essa questão dos editores, né?
é uma questão também muito pessoal, essa questão dos editores. A gente vai, claro, né, tá disponibilizando, né, alguns que já existe aí, né, que o pessoal já utiliza com mais frequência, mas é algo pessoal, então a gente recomenda que vocês explorem, né, esses editores, né, não só um, entendeu? Mas explorem e achem o que vocês considerem, né, que atenda, né, a melhor o que vocês estão precisando ali para aquele momento, tá certo? Então é importante que vocês também não deixem de testar se, escolheu o Filmora, mas teste o KineMaster também para ver se ele atende, porque essa questão aí é muito pessoal. Um editor que eu posso estar considerando fácil, né, pode ser complicado para outra pessoa, e a outra pessoa já considera o outro fácil. Então é sempre bom ver essa questão, procurar estar experimentando bastante, porque até vocês encontrarem aquele que vocês vão adotar para o trabalho de vocês, tá certo? E enquanto essa questão da filmagem, né, para evitar também poder estar fazendo o mínimo de edições possível, né, vocês já procurem um local, né, que seja adequado, né, procure já estar gravando, procure posicionar bem o celular num local fixo, tá certo? Para estar gravando da melhor forma possível. Isso vai otimizar o trabalho de vocês quando for fazer a edição, tá bom? Ver a questão de enquadramento, né, que é a posição que vocês estão lá no vídeo, a questão de iluminação, né? Procurar um local bem iluminado, que não fique contra a luz. Isso já vai ajudar vocês bastante na hora da edição, para editar o mínimo possível o vídeo de vocês e até, como não é uma atividade obrigatória ainda, que a gente está no início do curso, a gente não nem repassou ainda para vocês a questão da edição, o mínimo que vocês puderem deixar, então talvez nem precise que vocês utilizem a edição, mas mesmo não precisando, eu recomendo que vocês já explorem, né, a questão dos aplicativos, até a título de vocês já estar escolhendo o que melhor convém a vocês, tá certo? Boa noite, Luciano, Mariane, professor Rogério, aqui é Toninho. Só mais uma dúvida aqui com relação a essa tarefa que foi colocada. Eu acho que eu me perdi um pouquinho. A gente vai ter que, eu vi que não é obrigatória, mas a gente vai fazer e disponibilizar onde? No próprio WhatsApp? Ou eu vi que podia ser no WhatsApp, ou até mesmo no sistema, no Moodle? Sim, pode ser no WhatsApp, mas se vocês quiserem, gente, no Moodle já tem a atividade lá aberta, vocês podem enviar o arquivo por lá, até porque eu peço também para vocês avaliar o que vocês acharam da atividade, da aula, enfim. Como eu posso melhorar também, porque eu estou começando nisso tudo, então se vocês tiverem alguma coisa para falar, podem falar lá. Eu já deixei a atividade aberta, mas eu também deixo que se vocês quiserem colocar no WhatsApp, no grupo, ou até no privado, ou se vocês quiserem também colocar no YouTube e enviar o link, não tem problema, tá bom? Podem ficar bem à vontade mesmo. Tá, obrigado. Imagina, tem mais alguma coisa, gente? Ou a gente pode encerrar já? Eu não sei, professor. Ok, gente, então. O senhor quer falar alguma coisa, professor? Não, tudo ok, gente. Tá tudo ok. Tá? Eu só queria, vamos dizer, acrescentar, tá? E as atividades, tá? Essas atividades de hoje, elas não são as atividades assíncronas, elas são atividades para que vocês façam junto com a Mariane, tá? Junto com o Luciano e junto com a Dani, tá certo? O intuito é que a gente possa começar já ir tendo a intimidade com o vídeo, tá certo? Então, quem não tem essa intimidade já vai começando a trabalhar com o vídeo, tá certo? Então, a atividade de hoje é o quê? É vocês fazerem uma apresentação de vocês usando o vídeo, tá? Mariane, pode continuar. Então é isso, gente. Na verdade, é só isso mesmo. Se vocês quiserem, como o professor falou, eu reforço. Vocês podem chamar a gente no WhatsApp, pode falar que a gente chama vocês no privado. Não fiquem com vergonha, pode falar, gente. A gente ajuda, a gente grava um tutorial, a gente dá um jeito de explicar para vocês, tá bom? É isso, vocês podem ir para a prática mesmo, como vocês estão falando aí,
tentar fazer atividade, como a gente falou no início, a aula de hoje ela é mais curta mesmo, justamente para ter tempo de praticar um pouco. Então, utilizem o aplicativo de edição, como o Luciano falou, mesmo que não seja para editar esse vídeo, mas sim para ter um conhecimento prévio para quando chegar lá no final do curso e tiver que produzir a videoaula, como nota final, vocês já estejam familiarizados, tá bom? Então vamos Muito lá. obrigada, gente, para quem assistiu. Boa noite e vamos lá. Então, vamos lá, né? Pode avançar, Luciano. Fique à vontade com o pessoal. Bem, se o pessoal quiser se disponibilizar de fazer nesse momento síncrono agora, a gente está disponível. A gente pode estar abrindo a tela, está mostrando. Eu deixo a dica também a respeito que vocês podem estar fazendo a postagem lá no Moodle através do Drive, tá bom? Então, quem souber já fazer esse compartilhamento de arquivos, né, e de links pelo Drive, né, já pode também estar colocando no seu Drive o próprio vídeo e gerando o link e colando o link lá no Moodle. Quem não souber, eu também estou disponível para poder estar mostrando aqui na tela como é que faz esse compartilhamento, até para facilitar também o processo, tá bom? Se vocês quiserem já estar colocando lá diretamente no Moodle, tá bom? Alguém deseja que eu mostre o processo? Tá certo, Fernando, eu vou mostrar aqui como é que faz, tá certo? Então, assim, primeiro passo, né, vocês vão pegar, né, escolher um local, fazer a filmagem do vídeo de vocês, tá certo? Bem direitinho, eu vou apresentar aqui a tela para mostrar como é que faz, tá bom? Esse compartilhamento. Deixa eu só ligar aqui o computador, a tela do computador de novo. Viu, Luciano? Não esquece uma coisa. Sim, professor. São de no máximo 2 minutos, tá? É assim, pessoal, não precisa ser algo muito alongado, tá bom? É uma apresentação pessoal, né? As principais, o que você, quem é você, né? O que você faz, entendeu? Sua formação, entendeu? É aquele início, né? É a primeira apresentação. Essa apresentação ela é bastante importante, né? Principalmente quando a gente vai produzir uma videoaula, que é para a gente se apresentar para os nossos alunos, né? Normalmente a gente faz no início, no primeiro vídeo, né? Quando vai apresentar a proposta, tudo mais para os alunos, ok? Então é um vídeo curto, bom? Eu vou mostrar aqui no Drive, estou abrindo aqui meu Drive para vocês, para mostrar como é que a gente faz um compartilhamento de conteúdo, tá certo? Lá no Moodle, tá bom? Deixa eu só pegar uma pasta aqui que contenha vídeos. Pronto, vídeo aulas. Pronto, eu tenho alguns vídeos aqui no meu Drive, né? Então, eu vou colocar no meu Drive, inicialmente, esses vídeos, tá bom? Se tiver dúvida, viu, por favor, pessoal, como é que coloca no Drive, se pronunciem também, tá bom? Já estou partindo da ideia que todos já sabem como é que coloca lá no Drive, tá bom? Faz upload. Quem não souber, é só clicar aqui nessa guiazinha aqui à esquerda, novo, tá bom? E aqui o Drive vai dar algumas opções para vocês. Vocês vão clicar na segunda opção, ó, upload de arquivo. Tá bom? Aí vai abrir uma pasta do computador de vocês vão lá onde vocês salvaram o vídeo, tá bom? No computador, e clica em abrir. Seleciona o vídeo e clica em abrir, tá bom? Eu não vou fazer porque eu já tenho os vídeos aqui prontos aqui no Drive, tá bom? Então, feito isso, vocês vão clicar no vídeo que vocês querem estar compartilhando, ok? Com o botão direito do mouse, certo? E vocês vão clicar aqui na quarta opção, gerar link compartilhável, certo? Após gerar esse link, vai abrir uma janela, tá bom? Vocês vão selecionar, caso a opção aqui embaixo esteja como restrito, certo? Vocês vão selecionar a opção qualquer pessoa com link, tudo bem? Depois disso, vocês vão clicar aqui em copiar link, logo aqui do lado direito, abaixo desse símbolozinho aqui de configurações, tá bom? Então, clique em copiar link, o link vai ser copiado para a área de transferência do computador e a janelinha vai fechar. Feito isso, nós vamos lá no Moodle, certo?
para fazer a postagem lá, certo? Deixa eu só colocar aqui o Moodle do LabPan. A gente vai fazer o nosso login normal lá no Moodle, ok? A gente até, quem tiver dúvidas ainda em relação à utilização do Moodle, tem um vídeo no canal do LabPan que vocês podem estar olhando, tá certo? A gente explica algumas coisas básicas, tá bom? Vem na atividade aqui da aula 2, certo? Aí vocês podem estar colocando até mesmo aqui no fórum, não tem nenhum problema, pessoal. É só clicar aqui, ó, acrescentar no fórum de discussão, no ícone verde, ok? Coloca o título, né, por exemplo, apresentação pessoal do Luciano, vou colocar aqui, tá certo? E nessa parte aqui, onde vocês colocariam o texto, vocês vão colocar o link. Só apertar Ctrl V no teclado, certo? E colar o link do Drive. Pronto. Feito isso, é só clicar aqui no botão laranja, enviar mensagem ao fórum. Pronto, o vídeo de vocês já está disponibilizado no Moodle, certo? Então, quando a gente for abrir aqui, ele já vai direcionar, né, para o vídeo, o link do vídeo, e a gente vai poder estar visualizando esse vídeo, tá certo? Então, eu espero que tenha sido claro.